Fala pessoal do canal Compartilhar para Vencer Concursos Públicos, aqui João Carlos Espíndola, e nós vamos continuar a gravação da Lei Seca para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que vai acontecer agora, no dia 2 de julho, de 2023. Eu gabaritei processo civil, estudando a lei seca, resolvendo questões, assim como direito administrativo, normas da corregedoria. Errei uma de constitucional, processo penal e penal por bobeira, mas dava sim de ter acertado com a leitura da lei seca e resolvendo questões. Aqui, dos impedimentos e da suspeição, artigo 144 do Código de Processo Civil. Há impedimento do juiz. Se há impedimento, são situações objetivas. O juiz não pode atuar de jeito nenhum. Há impedimento do juiz. Há impedimento, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Se ele interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Em qualquer desses casos, o juiz é impedido de que conheceu em outro grau de jurisdição, e neste outro grau de jurisdição ele proferiu decisão, de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, o seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. É por isso que naquela questão dessa prova da capital, que falava do primo, o primo ele não era suspeito e não era impedido, porque vai até o terceiro grau, inclusive, e o primo é parente de quarto grau. O juiz ainda é impedido quando ele for parte no processo. Quando ele for parte no processo, ou seja, quando ele próprio for parte no processo. Imagina um juiz julgando a si mesmo. Seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, o juiz ele é impedido, porque ele não pode julgar a si mesmo. Ele não pode julgar o próprio pai, não pode julgar a própria mãe, ele não pode julgar o irmão, ele não pode. Mas ele poderia julgar o primo, sim, porque aqui fala até o terceiro grau, inclusive. E o primo não entra aqui nessa vedação. Quando for parte no processo ele próprio, nós falamos. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo. Se o juiz for sócio, ou se ele for membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo, ele não pode atuar no processo. Não por suspeição, mas por impedimento. O juiz não pode nesses casos aqui, e é por impedimento. É o artigo 144 do Código de Processo Civil. Quando ele for herdeiro presuntivo, e a banca não vai perguntar o que é um herdeiro presuntivo. Ela pode dar lá um caso concreto dizendo que o juiz era herdeiro presuntivo de fulano de tal, e o fulano de tal morreu e não sei o que. Porque se ele era herdeiro presuntivo, né, o fulano de tal lá, o outro lá tinha que ter morrido. Mas veja, vai dar um caso concreto, mas não vai te perguntar qual é o conceito de herdeiro presuntivo, porque isso é assunto de direito civil, não é assunto de processo civil. Mas se o juiz, se ele for herdeiro presuntivo, se ele for donatário ou empregador de qualquer das partes, o juiz não pode atuar no processo por impedimento. Se ele for herdeiro presuntivo, se ele for donatário ou empregador de qualquer das partes. O juiz ele é impedido quando ele figurar como par. Quando figurar como parte, uma instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego. Por exemplo, o juiz ele é professor numa universidade particular, numa universidade privada, por exemplo, e aquela universidade ela é parte no processo. Como o juiz tem uma relação de emprego com ela, ou decorrente de contrato de prestação de serviços, por exemplo, o juiz ele assina lá um contrato de dar aula naquela faculdade ali durante 2 meses, por exemplo. É um contrato temporário de prestação de serviço, mas ele vai dar aula naquela faculdade durante aqueles 2 meses. Ele não pode atuar no processo, porque figura como parte essa instituição de ensino
com a qual ele tem a relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. O juiz não pode atuar no processo e ele é impedido quando figurar como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Então, o cliente, ele é patrocinado, por exemplo, por um advogado de outro escritório que não seja do escritório do seu cônjuge. Porém, há uma relação entre este advogado e o escritório de advocacia do seu cônjuge. Por exemplo, está lá o cônjuge do juiz, ele é dono de um escritório de advocacia. E o cliente está sendo patrocinado por um advogado de outro escritório de advocacia, de outro escritório. Porém, aquele advogado também atua naquele escritório de advocacia do cônjuge do juiz. Ele é associado a mais de um escritório de advocacia. Então, mesmo que naquele momento o advogado esteja representando o cliente como advogado de outro escritório, ele é lá do escritório A. Veja bem, o cliente procurou aqui, olha, o escritório A. Ele procurou o escritório A para ser representado. Lá nesse escritório A, tem um advogado, e este advogado também tem relação aqui com o escritório do cônjuge do juiz. Neste caso, o cônjuge do juiz, o juiz é impedido. Por quê? Porque há um advogado de outro escritório de advocacia que tem ligação com esse escritório do seu cônjuge, que está representando este cliente aqui, este cliente que buscou o escritório A. E aí, lá naquele processo, o juiz não pode atuar. Mas como o advogado está atuando em nome de outro escritório? Sim, mas ele tem relação também com o escritório de advocacia do cônjuge do juiz. Há uma relação ali, entende? Há uma relação. De repente, o cônjuge do juiz pode chegar para aquele escritório que está defendendo aquele cliente lá pelo outro escritório de advocacia e falar assim, aí, e aquele processo lá? E tal, tá rolando mesmo lá. Ela pode falar assim, olha, sabe de uma coisa? O meu esposo é o juiz daquele processo. E aí, vamos conversar aqui um pouquinho, entendeu como é que é o negócio? Então, se figurar como parte um cliente do escritório de advocacia do cônjuge do juiz, companheiro ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral, até o 3º grau inclusive, este juiz vai ser impedido de julgar este cliente do escritório de advocacia do seu cônjuge, mesmo que seja patrocinado por advogado de outro escritório, mas que tenha relação aqui com o escritório do seu cônjuge. E também o juiz é impedido. O juiz é impedido se ele promover ação contra a parte ou seu advogado, o juiz é impedido. Na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. O impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tem em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Veja bem, mesmo que aquele advogado que pertença também ao escritório de advocacia do seu cônjuge, mesmo que ele não atue diretamente naquele processo, mas o simples fato de haver essa relação ali entre o advogado de advocacia, entre o escritório de advocacia que pertence ao cônjuge do juiz e este advogado que pertence àquele escritório de advocacia, mesmo que seja o advogado Paulo que esteja no processo, não é o advogado João que está no processo, mas esse advogado João pertence àquele escritório de advocacia. Então, mesmo que ele não intervenha diretamente no processo, o juiz será impedido. Pessoal, isso aqui, você veja bem, no caso do inciso 3, é quando o cônjuge do juiz, o parente e tal, atua no processo. É necessário que eles já atuassem no processo antes do juiz pegar a causa. Valeu?
Grande abraço.